Boa noite a todos. Vamos iniciar a doutrinária de hoje, antes da mensagem prece, com alguns avisos. Vai acontecer no Centrinho, no Parque Ideal, próximo ao bairro de Seu Arco Verde, o seminário Mediunidade e Obsessão na Infância. A facilitadora do seminário é Jesus Alencar, aqui da FEP, uma organização da UD Leste-Sudeste. Então, os interessados, estudantes de mediunidade, evangelizadores, o público em geral, quem tiver interessado em participar desse seminário, está convidado a participar do Centrinho, Parque Ideal, Rua Polidoro Bulamarque, número... Parque Ideal, né? Acho que todo mundo por ali deve conhecer. Vai acontecer também manifestação em favor da vida contra a decisão do Supremo Tribunal Federal com relação ao aborto. Vai acontecer domingo agora, dia 22 de janeiro, às 16 horas, concentração na Ponte Estaiada, embaixo da Ponte Estaiada, e vai ter uma caminhada até a Ponticabana. Então, quem tiver interessado em participar dessa manifestação, se faça presente lá, embaixo da Ponte Estaiada, às 16 horas de domingo. Vai acontecer também o segundo Seminário do Perdão, Família Lugar de Perdão, no Lar Espírita Casa do Samaritano, que fica ali na Zona Leste, na Rua Monsenhor José Luiz Cortez, 3808, bairro Santa Isabel. Fica ali nas proximidades por trás da Gelta, ali da João 23, segue naquela rua, mais ou menos ali. Vai começar dia 27, sábado à noite, e sexta-noite, e vai se estender sábado pela manhã e pela tarde. Os palestrantes serão Luiz Henrique Canuto, César Crispim, Samuel Cunha de Parnaíba, Marciane Aragão e Bernardo Freitas. Mais informações podem acessar o Facebook da Casa do Samaritano para ter mais informações detalhadas sobre as palestras. E terça-feira, dia 24, e sábado, dia 28, vai retornar os estudos dos estudos da doutrina espírita aqui da Federação Espírita Piauiense. Então, quem tiver interessado em se aprofundar nos estudos, principiante, o ESD, o EAD, vai retornar terça para a turma que funciona nas terças-feiras e sábado, dia 28, para as turmas que funcionam sábado. Tanto terça como sábado será a partir das 18h30 aqui nesse auditório. E no dia 29 de janeiro vai acontecer o 24º Encontro de Evangelizadores do Piauí, aqui também na sede da Federação Espírita Piauiense, de 8h30 às 17h30. As inscrições serão feitas até dia 27, aqui na Federação. Também quem for evangelizador, ou quem quer um dia se tornar evangelizador, todos estão convidados a participar desse encontro de evangelizadores. Mais informações também está lá no Facebook da Federação Espírita Piauiense e também nas redes sociais, Instagram, Facebook e no site da FEP, www.fepiauí.org.br. E o último aviso é a doutrinária de domingo agora, às 18 horas, aqui na Federação, com o tema A Caridade pela Poesia, Maria Dolores e Alta de Souza, com Luiz Henrique Canuto, palestrante, amigo trabalhador da Seara Espírita. Ele é trabalhador do Centro Espírita Bezerra de Menezes, do Acarape. Será às 18 horas, como falei, e lembrando que as palestras de sexta e de domingo, todas as palestras de sexta e domingo são transmitidas ao vivo pelo Facebook da Federação. Quem não puder se fazer presente aqui na Federação, por algum motivo qualquer, pode acessar o Facebook, que será transmitido ao vivo, as palestras, e também fica lá gravado para quem quiser rever ou mostrar para alguém, achou um tema interessante, você vê que tem alguém que está precisando ver, ouvir sobre aquele tema, pode acessar, pode compartilhar no seu Facebook, todas as palestras de sexta e domingo, todas transmitidas ao vivo pelo Facebook. Lembrando que não precisa ter Facebook. Muitas pessoas estão perguntando como é que faz para assistir as palestras. Quem não tiver Facebook é só acessar www.facebook.com/fepiauí, tudo junto, que as palestras estão lá.
Terminados os avisos, vamos ler a mensagem de harmonização. Está no livro Pão Nosso, do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. A mensagem é tua fé. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Lucas 8:48. É importante observar que o Divino Mestre, após o benefício dispensado, sempre se reporta ao prodígio da fé, patrimônio sublime daqueles que o procuram. Diversas vezes ouvimos-lo na expressiva afirmação: a tua fé te salvou. Doentes do corpo e da alma, depois do alívio ou da cura, escutam a frase generosa. É que a vontade e a confiança do homem são poderosos fatores no desenvolvimento e iluminação da vida. O navegante sem rumo e que em nada confia, somente poderá atingir algum porto em virtude do jogo das forças sobre as quais se equilibra, desconhecendo, porém, de maneira absoluta o que lhe possa ocorrer. O enfermo, descrente da ação de todos os remédios, é o primeiro a trabalhar contra a própria segurança. O homem que se mostra desalentado em todas as coisas não deverá aguardar a cooperação útil de coisa alguma. As almas vazias, embalde, reclamam o quinhão de felicidade que o mundo lhes deve. As negações em que perambulam transformam-nas, perante a vida, em zonas de amortecimento, quais isoladores em eletricidade. Passa corrente vitalizante, mas permanecem insensíveis. Nos empreendimentos e necessidades do teu caminho, não te isoles nas posições negativas. Jesus pode tudo. Teus amigos verdadeiros farão o possível por ti. Contudo, nem o mestre e nem os companheiros realizarão em sentido integral a felicidade que ambicionas, sem o concurso de tua fé, porque também tu és filho do mesmo Deus, com as mesmas possibilidades de elevação. Então, com essa mensagem que faz nos refletir sobre a fé, sobre o poder da fé, vamos asserenar nossos pensamentos, nos conectarmos com a espiritualidade maior aqui presente. Quem desejar pode fechar os olhos, não como ritual, mas por uma facilidade maior com essa conexão. Pai de infinita bondade, amado Mestre Jesus, te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui, aprendendo sobre o teu Evangelho. Que a nossa palestrante de hoje possa ser intuída a nos revelar, a nos fornecer as palavras que tanto nos acalentam, tanto os encarnados como os desencarnados. Que derrame as luzes de sabedoria, de harmonia, que tudo ocorra na mais pura harmonia nessa noite de hoje. Com essa humilde súplica, te pedimos permissão para iniciar os trabalhos da noite de hoje. Que assim seja. Então vamos convidar a nossa amiga Nildene Mineiro. Ela é trabalhadora do Centrinho e vai falar sobre fé cega e fé raciocinada. A palavra é sua. Tem essas coisas aqui. Obrigada. Bom, acho que tá bom. Boa noite. Acho que um pouquinho. Ajustando aqui para não ficar tão ruim. Acho que está baixo. Aqui mais alto. Tá bom. Ótimo. Sim. Olá, gente. Eu sou aqui dessa casa, apesar de ser do Centrinho também. Sou trabalhadora do Centrinho. Trabalho na parte doutrinária lá também. Tá. Agora segurou. Segurou. Mas, originalmente, eu sou aqui da Federação. Eu trabalhei muitos anos na Mocidade Espírita aqui da Federação. Então, vir para cá, sempre que sou convidada para dar uma palestra, é um prazer, né? Então, espero que seja também uma coisa boa a noite de hoje para todos nós, pedindo a Jesus que nos inspire mesmo, porque a gente sabe que quando a gente profere uma palestra como essa, a gente não faz isso sozinho, né? A gente sempre tem a inspiração dos nossos irmãos espirituais
que querem o melhor não só para mim, mas para todos que aqui estão e o pessoal da internet também. Você que está meio caindo aqui. Pronto, vamos lá. Bom, raciocinando hoje sobre essa questão da fé cega, da fé raciocinada, eu vendo os desdobramentos das notícias, das últimas notícias que nós tivemos, né, especialmente a tragédia com o avião do ministro Teori Zavascki. Uma colega minha postou no Facebook uma frase que meio que me deu um start, né? Ela postou assim: alguém aí melhor informado me explica, Deus ainda está no comando? E eu fiquei, uau, né? Ela está questionando a própria fé. Será que Deus ainda está no comando desse país? Um país onde tantas tragédias acontecem, um país que enfrenta uma crise carcerária monumental, como nós estamos enfrentando, um país que enfrenta uma crise econômica, como nós estamos enfrentando, uma crise política, de valores, uma crise entre as famílias, talvez como nunca se viu. Nós temos desigualdade social batendo nas nossas portas, pessoas, cada vez mais nós encontramos pessoas morando nas ruas. Quem faz trabalho social conhece, sabe como a situação está difícil. Então, às vezes, bate a desesperança, né? Eu acho perfeitamente compreensível que as pessoas se questionem: Deus ainda está no comando? Será que esse barco ainda tem comandante? Ainda tem timoneiro? E aí eu pensei, isso é uma questão de fé. Como é que a gente pode falar? Como é que eu poderia falar para essa pessoa se eu tivesse a oportunidade? Óbvio que eu não ia escrever um textão para ela no Facebook, mas eu fiquei pensando, porque tinha muito a ver com o que a gente iria hoje conversar aqui. Aliás, eu queria que fosse uma conversa, eu não queria que fosse uma palestra, porque lá no Centrinho é um grupo tão pequenininho que a gente discute, a gente faz debate, não faz palestra. Mas, enfim, fiquem à vontade se quiserem levantar a mão para participar, tá bom? O fato é que eu queria abordar a questão de um ponto de vista mais filosófico, para ver se a gente consegue compreender melhor. Porque Kardec falava que para ter fé é necessário compreender. Então, essa fé raciocinada da qual ele falava é uma fé onde entra a razão e a compreensão, tá? Então, vamos exercitar um pouquinho, estudar um pouquinho a filosofia envolvida nesse processo da fé, tá? Então, existem algumas diferenças entre teoria, doutrina, dogma, crença, fé. Tudo isso são conceitos diferentes. Quem veio da cultura católica, por exemplo, vai lembrar que durante a missa o padre diz assim, tem uma musiquinha que fala assim: creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Não tem? Isso demonstra uma diferença filosófica entre crer e ter fé. A gente vai perceber essa diferença aqui. Vamos passo a passo, tá? O que é uma teoria? Uma teoria é até um conceito científico. Ela está aberta à discussão. Eu tenho uma teoria do Big Bang, por exemplo. A teoria de que o universo começou numa grande explosão e se expande até hoje. Essa é uma teoria, tá? É uma teoria, ela está aberta à discussão porque a qualquer momento se pode descobrir alguma coisa na física que vai contestar essa teoria e vai dizer: não, a teoria do Big Bang caiu por terra, não é verdadeira, tá? Tudo bem. Uma doutrina, o que é uma doutrina? O que é a doutrina espírita? O que é a doutrina budista? Doutrina, ela estabelece ou a doutrina filosófica do marxismo, por exemplo. Uma doutrina, ela estabelece um sistema de ideias, né, que pode ou não ter contradições internas. Quem é adeso à doutrina, geralmente não percebe as contradições internas que ela traz, que ela tem, né? Mas ela pode ter, ou pode não ter. Depende de quem formulou e como ela foi formulada, tá? Já o dogma, ele é fechado em si mesmo. E a gente tem uma ideia muito ruim da palavra dogma, não é? Porque a gente associa o dogma a uma questão religiosa como algo
indiscutível. E, de fato, filosoficamente, o dogma é uma ideia fechada. Não cabe discussão sobre ela. Ou você aceita ou você não aceita. Quando eu era pequenininha, que eu fazia catecismo, eu não entendia, por exemplo, o que era o inferno, por que as pessoas tinham que ir para o inferno. Eu achava injusto a pessoa ter que padecer o resto da vida no inferno. Eu falava, mas como? E aí eu disse, não, isso aí é mistério da fé. E aí eu questionava, por exemplo, também a Trindade. Como que Deus é Pai, é Filho, é o Espírito Santo ao mesmo tempo? Perguntei para minha professora de catecismo, e ela falou assim, isso é mistério da fé, você não deve perguntar isso, não faça essas perguntas. E eu ficava zangada, eu chegava na minha casa zangada, falava para minha mãe que não estava certo, que eu tinha que perguntar. Né? Então é porque, na verdade, eu toquei num dogma ali. E isso realmente é inquestionável. Ou você aceita ou não aceita. E se você não aceita, você não adere àquela ideia, tá? Então, assim, só que o dogma, ele vem... É uma coisa muito antiga na nossa história cultural. Ele vem lá da Grécia, né? Do termo grego doken, que quer dizer pensar, imaginar, ter uma opinião, tá? E esse mesmo termo, ele derivou um outro chamado dogmata. E esse termo, dogmata, existia em cada uma das escolas filosóficas. Então, por exemplo, os socráticos, os aristotélicos, né? Cada uma das escolas filosóficas tinha uma dogmata que lhe era própria. Então, se eu, por exemplo, iria aderir àquele pensamento, eu tinha que assumir todas aquelas ideias que faziam parte daquele pensamento, que o diferenciava de um outro pensamento, certo? Então, lá no começo do cristianismo, existiam várias escolas cristãs diferentes, com várias dogmatas diferentes. Predominou o catolicismo, como nós o conhecemos, e predominou, aliás, o ortodoxo, né, e o catolicismo ocidental. Mas foram algumas das ideias, entre tantas, do cristianismo nascente. Então, existiam várias dogmatas. E agora eu pergunto para vocês, o espiritismo tem dogma? Há dogma no espiritismo? Há dogma no espiritismo. Há dogma no espiritismo. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 171, mas nesse sentido filosófico, não nesse sentido religioso, porque a gente precisa separar isso, né? Então, quando Kardec se referiu ao dogma da reencarnação, lá no Livro dos Espíritos, ele estava utilizando o termo filosófico, porque Kardec era um erudito. Ele utilizava esse termo com essa carga filosófica, tá? Não com essa carga religiosa. Então ele pergunta, né? Ele perguntou aos espíritos sobre em que se fundamentava o dogma da reencarnação. Porque existiam alguns espíritos que falavam que não existia reencarnação e outros espíritos diziam que existia reencarnação. Então havia uma espécie de ideia que não estava batendo muito. Então Kardec perguntou, em que se baseia? Os espíritos responderam para ele que os outros que diziam que não existia reencarnação eram espíritos ainda muito ligados às suas vivências enquanto protestantes, ali principalmente da Inglaterra. Então eles não aceitavam a ideia da reencarnação. Eles não tinham conhecimento, eram espíritos ainda ligados às suas vivências, suas últimas vivências, né? Mas os espíritos superiores, que eram espíritos que tinham uma visão mais ampla da realidade, responderam para o Kardec, né? Que a questão da reencarnação existia, era uma verdade que, por exemplo, mostrava a justiça divina através da lei de causa e efeito e de uma série de outras implicações. Como não era apenas uma ideia de, por exemplo, você reencarna, volta em outros corpos, mas sim
um desdobramento filosófico que trazia lei de causa e efeito e uma série de outras coisas, Kardec, mais à frente, lá na Revista Espírita, já se refere à reencarnação não como um dogma, ele se refere à reencarnação como uma doutrina. Aí ele já usa a questão do sistema, lembra que eu falei que era um sistema que podia ou não trazer contradição interna, né? Então Kardec já dá uma expansão à ideia de reencarnação, já não é mais um dogma, já é uma doutrina, tá? Lá na Revista Espírita de 1862, tá? Então ele diz que a fé já não é mais uma questão de dogma, pelo menos para o Espiritismo. Por quê? Porque a fé vai além do dogma. O dogma, é como se ele me desse os fundamentos sobre os quais eu vou erigir a minha fé. Eu vou construir a minha fé sobre esse dogma. Sobre esse dogma da reencarnação. Por isso que Kardec falava, por exemplo, que se alguém não aceita a imortalidade da alma e não aceita a ideia de reencarnação, de forma alguma, faz uma oposição sistemática a essas duas ideias, não tente convencê-lo sobre o Espiritismo, nem perca seu tempo. Porque o Espiritismo se fundamenta sobre esses dois pilares. Tá? A imortalidade da alma e a reencarnação. Sem isso, não dá para acreditar no Espiritismo. Então, ele diz assim, vai fazer outra coisa, vai se dedicar a outra coisa, não tenta convencer a pessoa não, que não vai rolar. Tá? Mas qual é a diferença entre crer e ter fé? Como eu estava falando lá, creio, Senhor, né? Mas aumentai a minha fé. Eu creio. Eu sou uma pessoa profundamente crente, porque todo esse arcabouço filosófico que o Espiritismo me dá faz com que eu seja uma pessoa profundamente crente. No entanto, eu acho que a minha fé é fraca. Pessoalmente acho isso de mim. E acho que, no meu caso, eu tenho que cultivar a minha fé todos os dias. Como uma plantinha, né? Que você vai lá e rega todos os dias. Senão morre, tá? Fica só no plano do racional, não atinge o emocional, né? Pois pronto, no livro O Consolador, Emmanuel diz o seguinte, ele estabelece, né, a diferença entre a crença, entre crer e ter fé. Ele diz que crer, né, diz respeito à crença. O ato de crer em alguma coisa demanda a necessidade do sentimento e do raciocínio, para que a alma edifique a fé em si mesma. Inspiração divina, ele fala uma coisa maravilhosa sobre a fé. Ele fala que a fé é uma inspiração divina, diferente da simples crença, né? Em que todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem e como tal é a base da regeneração. Sem a fé, a minha crença não faz nada. Sem ter fé, eu não me mobilizo para mudar alguma coisa em mim. Eu não me mobilizo para mudar alguma coisa na sociedade. Não me mobilizo, eu não saio do lugar. Tá? Querem um exemplo disso? Lá no Céu e Inferno, eu peço permissão aqui a vocês para ler essa historinha. Lá no Céu e Inferno, tem a história de um espírito que ele se comunicou através de uma médium, uma das médiums que Kardec, né, que trabalhou com Kardec no Céu e Inferno. Ela era muito utilizada, como acontece nos centros espíritas, né, de chegarem espíritos ainda muito pouco adiantados, e esse guia espiritual dela trazia esses espíritos para se comunicarem através dela, porque era um exercício de aprendizado, tanto para ela, quanto era bom para o espírito, para colocar sementinha de algumas ideias ali no espírito, por mais que não modificasse ele na hora, mas sempre floresce uma hora em algum momento, né? Então, isso aconteceu. Se apresentou um espírito chamado Xumene. Eu não sei como se pronuncia, mas é escrito exatamente assim, é um X-U, Xumene mesmo. E aí é o seguinte, esse espírito, ele se manifestou, ele foi muito grosseiro, assim, se pode dizer, mas para quem lida com isso nos centros espíritas, é muito comum
né? Os espíritos chegam aborrecidos e tudo, né? E aí ela perguntou para ele se ele não queria, depois de conversar um pouco com ele e ele ficar muito aborrecido, ela perguntou se ele não queria rezar com ela, né? Porque ele queria saber, ele disse que queria ver se ela rezando por ele aliviava alguma coisa. Ele não estava botando muita fé não, mas ele estava ali, né? Então ele pediu. E aí ela rezou, vontade de obter o vosso alívio. Aí ele disse, vá lá, bem cético, né? E ela rezou e depois disse assim, ela não, na verdade quem estava conversando com ela, né? Com o espírito através dela. E aí o interlocutor perguntou, está satisfeito? E ele disse, não como fora para desejar, quer dizer, não como eu desejava, não vi esse alívio todo não. E aí o interlocutor falou, mas o remédio aplicado pela primeira vez não pode curar imediatamente um mal antigo, né? Quer dizer, era só a primeira vez que ele se entregava a um exercício de fé, que é a prece, né? E aí o guia da médium falou o seguinte, olha que interessante, ele disse, filha, terás muito trabalho com este espírito endurecido, mas o maior mérito não advém de salvar os não perdidos. Coragem, perseverança e triunfarás afinal. Não há culpados que se não possam regenerar por meio da persuasão e do exemplo, visto como os espíritos, por mais perversos, acabam por corrigir-se com o tempo. O fato de muitas vezes ser impossível regenerá-los prontamente não importa na inulidade de tais esforços. Mesmo a contragosto, as ideias sugeridas a tais espíritos fazem-nos refletir. São como sementes que cedo ou tarde tivessem de frutificar. Mas não se arrebenta a pedra com a primeira marretada. Isto que te digo pode aplicar-se também aos encarnados, e tu deves compreender a razão porque o Espiritismo não faz imediatamente homens perfeitos, mesmo entre os adeptos mais crentes. A crença é o primeiro passo. Vindo em seguida, a fé e a transformação a seu turno. Mas, além disso, força é que muitos venham revigorar-se no mundo espiritual. Quer dizer, primeiro vem a fé, depois, primeiro vem a crença, né? O consentimento da razão. Depois vem a fé, que envolve toda a nossa alma, né? E a transformação é que vem depois, mas muitas vezes é preciso que a gente volte para o mundo espiritual, depois volte para cá, depois volte de novo, e assim sucessivamente. As coisas não são do dia para a noite. A gente às vezes acha que a nossa fé é muito fraca, mas ela não vai se tornar uma fé imensa do dia para a noite. Não adianta você entregar-se à descrença. Eu, por exemplo, dizia muito para minha mãe, mãe, reze por mim que está acontecendo isso, isso e isso, e o negócio está difícil. Ela, minha filha, reze você. Mas a sua reza é mais forte. E aí, com essa coisa de ela ficar dizendo para eu rezar também, eu compreendi que eu precisava exercitar, que não adiantava eu delegar isso para ela, porque ela não ia poder fazer isso para mim o resto da eternidade. Eu precisava edificar a minha fé também. E aí é muito difícil. Eu li uma vez na internet uma coisa muito bonita, um depoimento muito bonito de um homem de negócios, que ele diz que, inspirado por um dos filhos do Abílio Diniz, ele resolveu fazer um exercício espiritual. Ele resolveu todos os dias rezar, passar meia hora, na hora que ele acorda, rezando. E aí ele disse que no começo ele fazia automaticamente, porque ele disse que não tinha muita fé, não. E ele fazia como quem faz exercício físico. Você não gosta muito, mas você faz porque é bom para o seu corpo, né? Então ele começou a fazer e ele usava muito da disciplina dele para fazer. Ele não faltava um dia, mas por disciplina, não era porque ele achasse bom. Era porque ele tinha se comprometido com isso, porque ele achava que a vida dele era muito estressante, ele era um homem de negócios, ele não tinha tempo para a família. E aí, com o passar do tempo, ele começou a gostar daquela meia hora que ele passava com ele, com Deus, em que ele se dava um pouco de paz.
E aí ele disse no final do depoimento que ele já não sabia como era viver sem essa meia hora na vida dele. E eu fiquei pensando, meu Deus, quão poucos de nós nos predispomos a um exercício desse. Não é muito tempo. Às vezes só acordar um pouquinho antes do que a gente costuma acordar, ver o sol nascer, que é uma maravilha, tão lindo ver o sol nascer todos os dias. Não tem como você se manter imune a esse espetáculo da natureza, não tem como. Ver o sol nascer é exaltar a Deus, né? Então, assim, esse espírito, por exemplo, era um espírito que ele não acreditava. Ele até chegou meio cético, achando que talvez uma prece o ajudasse. Talvez, né? Mas esse espírito ainda tinha um caminho muito longo a percorrer até desenvolver a crença e a fé. Mas isso não quer dizer que ele não fosse desenvolver, né? Ele vai desenvolver. Cada um ao seu tempo, cada um no seu passo. O importante é não parar. O contrário disso é a fé cega. Essa fé religiosa, por exemplo, que muitas vezes aceita sem questionar todos esses dogmas que a gente estava falando aqui. Porque nós acreditamos, por exemplo, no dogma da reencarnação, no dogma da imortalidade da alma, mas nós acreditamos porque algo nos convenceu de que isso fazia sentido. Não é verdade? Nós assentimos racionalmente. A nossa vontade estava envolvida, né, e o nosso raciocínio também. Já no caso da fé cega, Kardec diz que é aquela fé que nada examina, não duvida de sua verdade, mesmo nas ideias mais absurdas, né? Essa fé, quando exacerbada em determinadas situações, produz o fanatismo. E quando baseada no erro, acaba por desfazer-se. Eu não sei se vocês já viram isso acontecer, mas eu já vi pessoas que eram fanáticos religiosos e aconteceu alguma coisa que as decepcionou naquela crença, e elas se tornaram o oposto. Não acreditavam mais em nada. Assim, descrentes totalmente. Elas confundiam aquela ideia, né, como eles se decepcionaram com aquela verdade, elas atribuíam a Deus, por exemplo, a culpa, ou não, Deus não existe, simplesmente. Então, assim, acaba por ser um grande desserviço, a fé cega acaba por ser um grande desserviço, porque ela destrói dentro do coração humano, né, aquilo que poderia, né, vir a ser uma fé mais solidificada. Mas é temporário, porque a gente sabe que essas coisas sempre têm retorno, né? Agora, por outro lado, o fanatismo também gera muita destruição e morte no mundo. Gera guerras, gera assassinatos. Muita desgraça acontece no mundo e aconteceu já por conta das religiões que utilizaram a fé para manipular pessoas. Tem uma estatística que fala que 80% dos conflitos da história da humanidade tem relação com religião. É muita coisa. 80%. Então, assim, mas a fé raciocinada é algo relativamente novo na história da humanidade. É do século XIX para cá. Então, o Espiritismo inaugura uma forma de fé que a humanidade ainda não compreende muito bem. Vocês querem uma prova disso? Eu outro dia estava conversando com uma pessoa, um gringo, né, uma pessoa de fora do país, e ele não compreendia, por exemplo, como é que eu poderia acreditar em Deus e, ao mesmo tempo, ser evolucionista. Quer dizer, acreditar que toda a evolução da humanidade se deu conforme diz a ciência. Que um dia, há 4,5 bilhões de anos, se formou o planeta Terra. Que 2 milhões de anos depois, o primeiro princípio de vida começou a surgir no planeta. Que daí nasceram vários tipos de
de formações mais complexas de vida, como os dinossauros. Ele não entendia como eu podia acreditar em Deus e, ao mesmo tempo, na evolução. Para ele, ou você era criacionista, ou você era evolucionista. E o Espiritismo nos diz que as coisas convergem perfeitamente. Que Deus não precisa criar o mundo em 7 dias, né? Ele também não tem necessidade disso, né? Que a evolução fez com que nós chegássemos até aqui. A evolução natural, conforme diz a ciência. Tanto que Kardec dizia, se a ciência disser algo e o Espiritismo disser outra coisa, fique com a ciência. Porque o Espiritismo se propõe a ser uma doutrina científica e filosófica. Tá? Então, essa fé, né, essa fé raciocinada, ela estimula nós, a humanidade, a perceber as leis divinas, a estudá-las, a entender como elas funcionam. Tá? Ela é uma fé que nos diz, sede perfeitos, como o vosso Pai. Então, é uma fé que nos estimula a pensar cada vez melhor, a raciocinar, a estudar. Todos nós podemos alcançar o conhecimento, todos nós somos princípios que nasceram, que foram criados por Deus de forma similar. Então, se eu posso, você também pode. Se eu estou aqui falando, você pode vir aqui e falar também. Nada nos diferencia. E tudo nos diferencia porque cada um de nós é uma singularidade. Né? Somos singulares e especiais em nossa singularidade, tudo, mas todos nós temos a mesma potencialidade. Somos irmãos. Então, o caráter da revelação espírita é um caráter muito sui generis. Justamente porque ela casa, né, o raciocínio com a fé. Quando Kardec dizia, por exemplo, aqui eu tenho uma passagem de um livro do Kardec que é bem pouco lido, mas eu descobri ele outro dia. Não sei se vocês conhecem, é o Espiritismo na sua expressão mais simples. São vários opúsculos, são vários livretinhos do Kardec reunidos aqui. E aí um deles Kardec fala sobre esse caráter da revelação espírita, né? Como é sui generis. E ele fala assim, que o que caracteriza a revelação espírita é ser ao mesmo tempo divina a sua origem, porque ela foi nos dada através dos espíritos, é uma revelação, porque os espíritos vieram e disseram, existe isso, isso e isso. Existe reencarnação, o espírito é imortal, né? Tá, então essa parte foi revelação divina, só que ela, ao mesmo tempo, é fruto da elaboração humana. Porque não adianta, por exemplo, o espírito vir e me falar apenas que existe a reencarnação, ou me falar que somos imortais. Eu tenho que fazer um desdobramento, né, disso para a nossa vida. E Kardec fez, filosoficamente falando, e outras pessoas vieram e acrescentaram. Nós temos inúmeras pessoas que complementaram essa obra. Kardec fala que o Espiritismo não é uma obra fechada, é uma obra aberta. Como a ciência é aberta, como a qualquer momento se pode descobrir que a teoria do Big Bang, por exemplo, não faz sentido. Certo? Então, ele fala aqui que um exemplo disso, né, um exemplo de como o Espiritismo é fruto, né, desse intercâmbio do mundo espiritual com o homem, ele fala que, ele cita um exemplo aqui. Ele fala, passa-se no mundo dos espíritos um fato muito singular, de que seguramente ninguém houvera suspeitado, o de haver espíritos que não se consideram mortos. Pois bem, os espíritos superiores, que conhecem perfeitamente esse fato, não vieram dizer antecipadamente, há espíritos que julgam viver ainda a vida terrestre, que conservam seus gostos, costumes e instintos. Provocaram a manifestação de espíritos dessa categoria para que os observássemos. Tendo-se visto espíritos incertos quanto a seu estado,
ou afirmando ainda serem deste mundo, julgando-se aplicados às suas ocupações ordinárias, deduz-se a regra. Ou seja, eles não deram a regra pronta para o Kardec. Eles deixaram Kardec observar e chegar às suas conclusões. E aí, quando Kardec chegou à regra, eles confirmaram, opa, beleza, é isso aí. Então, pensando nisso, nós podemos dizer que o Espiritismo é uma obra aberta, no sentido de que ainda há questões a serem abordadas que na época de Kardec não foram, e a gente precisa ainda raciocinar e elaborar um trabalho mais interessante sobre elas. Querem um exemplo? A questão da homossexualidade. Kardec não abordou na época, era um tabu supremo, ninguém falava disso. Mas hoje não, hoje é normal, nós temos que abordar essa questão, porque pessoas são oprimidas socialmente por causa disso. Só que a gente precisa chegar a esse mesmo processo, a gente precisa descobrir qual é a regra, o que acontece. Tá? Então, o Espiritismo é uma obra aberta nesse sentido, não somos detentores da verdade, mas nós temos os instrumentos para pesquisar, certo? E isso se aplica a inúmeras questões, tá? Aborto, enfim, tantas outras. Com relação ao poder da fé, e a fé não se prescreve, né? A gente estava vendo aqui, Kardec fala isso, né, na obra, e diz que a fé não se prescreve. Não adianta eu dizer para você, tenha fé, né? Você, aquela moça que eu falei desde o começo, né, que ela diz assim, me diz aí se Deus ainda está no comando dessa bagaça aqui. Né? Na verdade, eu não posso dizer para ela, tenha fé, Deus está no comando, tenha fé, Deus colocou Jesus para conduzir esse barco, nós não estamos à deriva. Não adianta eu dizer isso para ela, porque a fé é algo que precisa ser construído internamente, certo? Então, assim, as verdades espirituais básicas, elas precisam, primeiro, ser aceitas. Não adianta eu apenas desejar crer. Eu preciso, além de desejar crer, eu preciso buscar, né, essas verdades que realmente me convençam. E a partir daí, eu preciso cultivar a minha fé, certo? Senão eu não vou conseguir. Vocês conhecem, é óbvio, aquela parábola da figueira seca, né? Que é, assim, inúmeras situações, Jesus falou, como na passagem que foi lida aqui no começo, inúmeras situações Jesus falou sobre a fé humana, né? Ele falou que a fé transporta montanhas. Isso ele falou na parábola da figueira seca, né? Ele falou, por exemplo, que a tua fé te curou. Ele brigava com os apóstolos dizendo assim, homens de pouca fé, até quando estarei entre vós? Inúmeras situações Jesus abordou a questão da fé. E a gente precisa pensar sobre as implicações disso na nossa vida. Porque a vida de uma pessoa que tem fé e a vida de uma pessoa que não tem fé são muito diferentes. Radicalmente. Tá? Então, assim, eu vou ler aqui a parábola da figueira seca, só para a gente raciocinar um pouquinho sobre ela, tá? Então, quando saíam de Betânia, ele teve fome, e vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira, que ninguém coma de ti fruto algum, o que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse, mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhes disse, tende fé em Deus. Digo-vos em verdade, que aquele que disser a esta montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente ao contrário, firmemente, de que tudo o que houver dito acontecerá, verá que com efeito acontece.
Bom, Jesus aqui, ele dá uma lição que os espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, eles vêm nos... É óbvio que as parábolas de Jesus, elas têm implicações infinitas, assim, significados inúmeros, que eu acho que inesgotáveis. Mas os espíritos, eles tentaram, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos dar uma interpretação que pudesse ser útil às nossas vidas, né? Então, eles falam que a maioria das vezes essa nossa fé é improdutiva, tá? É uma fé que não abala o nosso dia a dia, que não mexe com as nossas estruturas, certo? E o que Jesus estava querendo dizer, pelo menos segundo os espíritos, era condenar essa esterilidade, condenar essa fé vazia, que em nada modifica a minha vida e em nada modifica a vida dos outros. Outro dia eu vi uma pessoa falando, fulano de tal é um dos maiores bilionários do planeta, é de esquerda, não faz nada pelos trabalhadores e não sei o que e tal. E eu fiquei pensando, será que essa pessoa é mesmo de esquerda? Não sei, porque quando a gente professa um pensamento, a gente vive conforme aquilo, né? E se a gente não vive conforme aquilo, a gente é só da boca para fora. Então, muitas vezes, a nossa fé é uma fé assim, da boca para fora. Não modifica mesmo o nosso dia. Não faz, por exemplo, a gente parar para conversar com alguém que está sentado numa calçada ali, de repente passando mal, porque às vezes está, né? Então, tem coisas que, às vezes eu fico pensando, até que ponto posso dizer que sou cristã? Até que ponto? Me angustia dizer, eu sou espírita, eu sou cristã, às vezes, e ficar muito parada, acomodada na minha zona de conforto, certo? Porque é o que acontece muitas vezes. Porque essa doutrina toda que a gente segue, se ela não servir para mudar as nossas vidas e as vidas das pessoas que nos acompanham, que convivem com a gente nessa mesma caminhada, elas cairão por terra igual a figueira seca estéril. O espiritismo, se ele não for útil para a humanidade, ele vai ser esquecido em algum momento. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Há um papel social a ser desenvolvido por nós. Esse papel social não necessariamente é na rua, às vezes é dentro da nossa casa, onde está o nosso maior desafio, muitas vezes, porque muitas vezes reencarnamos com os nossos maiores desafetos espirituais. E a gente tem uma missão imensa de mudar essas relações e transformar situações de antipatia em amor. Como é difícil. Como é complicado a gente dar o primeiro passo, porque às vezes a gente está tão distante do outro, tão distante, que a gente se constrange em dar o primeiro passo. Então, essa doutrina, essa fé, ela tem que ser capaz de mover montanhas interiores dentro de mim. É preciso que seja assim, porque senão ela não modificou a minha vida. Aquela senhora que, quando tocou no manto de Jesus, ela foi curada da hemorragia, lembram? Era uma mulher que estava há 10 anos com um fluxo de sangue, né, uma hemorragia. Eu não sei se vocês sabem, mas na cultura... Ainda tem tempo. Na cultura judaica daquela época de Jesus, hoje ainda é complicado isso, eu não sei exatamente como está, mas o fato é que as mulheres no período menstrual, elas não poderiam tocar no homem, porque o homem ficava impuro. E aí, para se purificar, ele tinha que ir no templo, prestar
sacrifício, geralmente era de animal, às vezes era um pássaro, dependendo de qual era a impureza envolvida, né? Mas ele tinha que fazer um sacrifício, enfim. A mulher menstruada não podia tocar o homem. Agora, uma mulher com hemorragia por 10 anos, ela não podia tocar de jeito nenhum, ninguém, por 10 anos. Você imagine a quantidade de carência numa pessoa dessa. A gente precisa de toque, né? A gente precisa tocar, precisa abraçar, precisa tocar as pessoas. Tem um estudo que provou, um estudo que foi feito na antiga União Soviética, que provou que bebês que ficaram 3 meses sem serem tocados, morreram. Eles tinham tudo, eram alimentados, tudo, mas eles não eram tocados, pele, né? Eles eram tocados com luvas e tal, mas não pele com pele. Eles morreram. Então, nós, seres humanos, precisamos de toque, precisamos de pele. André Luiz, na obra Nosso Lar, ele diz, aliás, quem diz é a mãe de um dos orientadores dele, ela fala que o maior problema de alimentação humana reside no amor. Nossa maior fome é de amor. Sem isso a gente morre. Morre mesmo. E aí, essa mulher estava há 10 anos sem poder tocar ninguém. E ela estava tão desesperada, que quando ela ouviu falar que Jesus curava, ela não se importou de tocá-lo. E ela estava numa situação em que, se ela fosse pega, porque assim, era passível de punição, ela poderia de repente ser condenada até a morte, porque ela não tinha tocado qualquer pessoa. Ela tinha tocado uma pessoa que acreditava-se ser o Messias. Então ela correu o risco de ser apedrejada. Mas ela tocou, né? E aí, eu estava vendo uma palestra do Haroldo Dutra Dias, e ele falou que ela não tocou em qualquer lugar, não. Ela tocou na barra, né, da veste dele. E a barra da veste de um judeu é considerada sagrada, porque eles fazem um bordado onde escrevem os 10 mandamentos nessa barra. Então é considerada sagrada. Ela não tocou em qualquer lugar, ela tocou na barra. E ela imediatamente foi curada. E o que foi que Jesus fez? Quem me tocou? Não foi? Ele parou no meio da multidão. Quem me tocou? Aí os apóstolos disseram, mas Senhor, está no meio da multidão, todo mundo tocou. Né? Era um empurra-empurra danado. Todo mundo te tocou. Ele falou, não. Eu senti sair um fluxo de sangue. Aliás, eu senti sair uma virtude. Eu senti sair uma virtude. Lá no livro Céu e Inferno, a Gênese, Kardec, os espíritos explicam o que acontece nesse tipo de caso. Por exemplo, quando se dá a imposição das mãos ou a tentativa de cura por parte de um médium de cura, essa cura ela é uma via, é um fluxo, tá? Vem uma energia, no mundo espiritual, os espíritos manipulam uma energia que é o fluido cósmico universal, mas a energia do médium de cura, que é o doador, eles manipulam essa energia através do médium para que ela possa ser doada para a pessoa que vai receber. Só que essa pessoa que vai receber o passe, e isso vale para os passes que a gente recebe na casa espírita também. A pessoa que vai receber o passe, ela precisa estar receptiva. Porque se ela estiver refratária, escorre pelos lados. Ela não absorve, tá? Então, é um processo, não sei se vocês sabiam, mas é um processo delicado, e quando você está na sala de passe, recebendo um passe, você tem que estar predisposto a receber, senão você não recebe, não absorve essa energia, tá? Então, é como se fosse um fluxo,
em que nenhum sinal pode estar vermelho, todos os sinais precisam estar verdes, tá? Tanto do médium envolvido, quanto da pessoa que recebe. O que aconteceu nesse caso da senhora com o fluxo de sangue é que ela não apenas foi o receptáculo, como ela foi a força motriz que fez que puxou essa energia de Jesus. A vontade de Jesus não estava envolvida, porque ele nem percebeu, teoricamente, a aproximação dela. Foi apenas a vontade dela. E tão grande era a vontade dela que ele disse que sentiu sair dele essa virtude. Tá? Então, assim, por isso que ele falou no final, como é que ele disse? Foi a tua fé que te salvou. E foi. Foi pura e simplesmente a fé dela. E, sem dúvida, essa fé somada a merecimento, porque Deus é o Senhor de tudo, né? E é Deus que nos permite que as coisas aconteçam ou não. Sobre a pergunta inicial feita aqui, se Deus ainda está no comando desse barco, acho bom a gente relembrar aquela lição do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e do A Caminho da Luz. Caminho da Luz é um livro psicografado pelo Chico Xavier, mas é de autoria do Emmanuel. E Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho é de autoria espiritual de Humberto Campos, pela psicografia do Chico Xavier também. Em ambos esses livros é muito bonito a gente perceber o cuidado do mundo espiritual para com o nosso planeta, para com o nosso país. Quem quiser renovar suas esperanças, eu sugiro que leia. No A Caminho da Luz tem uma coisa maravilhosa, tem uma mensagem maravilhosa que fala que esse planeta não está ao desgoverno, que nós somos governados pelo Mestre Jesus. E é a Ele que eu agradeço, nesse momento, pela palestra de hoje, pela paciência de vocês, e deixo essas sugestões de leitura aí. Espero que vocês leiam e gostem. Uma boa noite. Queremos agradecer a nossa irmã Nildene Mineiro por estas palavras proferidas hoje. Então, aproveitando esse clima elevado, essa harmonia nesse ambiente, vamos mais uma vez serenarmos nossos pensamentos, fechando nossos olhos para mais facilmente nos conectarmos com a espiritualidade maior. Pai de infinita bondade, agradecemos por estes ensinamentos da noite de hoje, que nós possamos, a cada dia, cultivar essa fé dentro de nós e que possamos irradiar essa fé a todos que nos rodeiam, tanto no lar como no trabalho, na casa espírita, ou em qualquer ambiente social. Que possamos tocar o coração das pessoas ainda descrentes do amor de Deus, da bondade, da misericórdia, da justiça divina, nesse momento tão delicado por que passa o nosso planeta. Que tenhamos fé no futuro, fé na regeneração que está entrando no nosso planeta. Que possamos lembrar sempre que depois dessa tempestade de transição vem a calmaria da regeneração. Que nós, encarnados e desencarnados, possamos trabalhar dentro de nós essa regeneração para que ela possa chegar mais rapidamente. Com essa humilde súplica, te pedimos permissão para encerrar os trabalhos da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então, vamos passar para os passes.
não precisamos ficar movimentando para evitar a desarmonia dos passos. Boa noite.